Sabe, no Brasil tem uma norma que é literalmente a linha que separa a vida da morte para quem trabalha lá no alto. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na NR35, que é o grande pilar da segurança para todo trabalho em altura. É um assunto sério que salva vidas e nós vamos entender direitinho como ela funciona. Para a gente começar, dá uma olhada nesse número aqui, 2 metros. O que será que ele significa, hein? Pode não parecer muito, mas, no universo da segurança do trabalho, essa é a altura que muda tudo. É a partir daí que uma tarefa comum passa a ser oficialmente um trabalho em altura, com todas as regras que isso implica. E aqui está a definição formal, preto no branco. A norma não deixa dúvida. Qualquer atividade feita a mais de 2 metros do chão, onde exista a possibilidade de uma queda, cai direto nas exigências da NR35. E isso vale para tudo, viu? Desde um mega canteiro de obras até a simples manutenção de uma prateleira num galpão. Mas olha, é super importante a gente entender uma coisa. A NR35 não é só uma lista de pode e não pode. Ela é muito mais do que isso. Ela cria um sistema completo, uma engrenagem que envolve planejar, organizar e executar. O objetivo aqui não é criar papelada, e sim construir uma verdadeira cultura de prevenção. E o ponto de partida de tudo isso está aqui, ó, o planejamento. Esse é o nosso primeiro pilar. Bem antes de alguém sequer pensar em subir numa escada, um trabalho enorme de preparação já tem que ter acontecido. Porque segurança, gente, nunca, jamais acontece por acaso. E o que eu acho mais interessante aqui é como essa responsabilidade é dividida. Não fica tudo nas costas de um lado só. A empresa, a organização, tem que garantir que tudo funcione, fazer a análise de risco, dar o treinamento. E o trabalhador? Ele tem que seguir as regras, claro, mas ele também tem o poder e o dever de parar tudo se sentir que está correndo perigo. É uma parceria, uma via de mão dupla. E a lógica por trás da norma é genial e está bem aqui. Pensa comigo. A primeira opção, a melhor de todas, é sempre tentar não fazer o trabalho em altura. Dá para fazer do chão? Ótimo. Se não tiver jeito, o passo 2 é eliminar o risco de queda. Como? Com um guarda-corpo, uma plataforma segura. E só em último caso, se nada disso for possível, aí sim a gente parte para minimizar as consequências da queda, usando os equipamentos individuais. Ok, mas como é que a gente coloca esse planeamento no papel? A norma exige principalmente 2 documentos. A análise de risco, a AR, que é tipo um raio-x completo de tudo que pode dar errado. E a permissão de trabalho, a PT, que é usada para aquelas tarefas que não são do dia-a-dia. Pensa nela como um checklist final, o ok, tudo checado, pode começar com segurança. Beleza, planejamento feito. Agora a pergunta que não quer calar. Quem é que pode, de facto, subir e fazer o trabalho? E a norma é super específica nisso. A gente entra agora no nosso segundo pilar, as pessoas. A resposta é clara, não é qualquer um. Para trabalhar em altura, a pessoa precisa ser um trabalhador autorizado. E esse não é só um nome bonito, é um título que só se conquista com a combinação de 3 coisas: capacitação técnica, saúde em dia e uma autorização por escrito da empresa. Então vamos detalhar esses 3 pontos. Primeiro, a capacitação. É treinamento na veia, teórico e prático. Segundo, a aptidão. É o atestado médico dizendo que está tudo ok, que a pessoa não tem risco de ter um mal súbito, uma tontura, um apagão lá em cima. E por último, a autorização formal. É o documento, o registro oficial de que aquela pessoa está apta e liberada para aquela tarefa. E quando a gente fala em treinamento, se liga nesse número, 8 horas. Não é uma palestrinha de 1 hora, não. A carga horária mínima para o primeiro treinamento é de 8 horas. Isso já mostra o nível de detalhe e a seriedade do conhecimento que é preciso ter para trabalhar em altura com segurança. Certo, temos o plano, temos as pessoas certas. O que falta? O nosso terceiro pilar, os equipamentos. E aqui a gente está falando da rede de segurança literal do trabalhador. É a última barreira física entre a pessoa e um acidente que pode ser fatal. O nome técnico para esse conjunto de equipamentos é Sistema de Proteção contra Quedas, ou SPQ. E o objetivo dele, como o nome já diz, é duplo. Primeiro, tentar de tudo para eliminar o risco. Mas, se isso não for possível, o trabalho dele é garantir que as consequências de uma queda sejam as menores possíveis. E dentro dos SPQs existe uma ordem de prioridade.
A proteção coletiva, o SPQ, vem sempre primeiro. Pensa num guarda-corpo ou numa rede. Por que é prioridade? Porque protege todo mundo de uma vez, sem que o trabalhador precise fazer nada. Já a proteção individual, o SPI, que é o cinto de segurança e outros itens, só entra em cena quando a coletiva não dá conta do recado ou simplesmente não pode ser instalada. E agora, outro número que é questão de vida ou morte: 6 quilonewtons. Calma, eu explico. Essa é a força máxima do impacto, do tranco que o corpo de uma pessoa pode sofrer numa queda quando está usando um cinto de segurança. Todo o sistema é projetado para absorver a energia da queda e garantir que esse limite não seja ultrapassado, protegendo os órgãos internos. Mas não adianta nada ter o melhor equipamento do mundo se ele estiver com defeito, certo? Por isso, a inspeção é obrigatória e super rigorosa. É um processo de 3 etapas. Tem a inspeção inicial, quando o equipamento chega, tem a rotineira, que o próprio trabalhador tem que fazer todo o santo dia antes de usar, e tem a periódica, que é uma geral completa, feita no mínimo uma vez por ano por um especialista. E assim a gente chega no nosso quarto e último pilar, aquele que a gente torce para nunca precisar usar, mas que tem que estar planejado nos mínimos detalhes: a resposta a emergências. Afinal, o que fazer quando, apesar de todo cuidado, alguma coisa dá errado? E um plano de emergência, de verdade, não é só um em caso de acidente, ligue para os bombeiros. Não, ele precisa ser detalhado. Tem que dizer quem vai fazer o resgate, quais equipamentos e técnicas vão ser usados e, o mais crucial de tudo, como fazer isso no menor tempo possível. Cada segundo é precioso. E essa pressa toda tem um motivo, e o nome dele é bem sério. Suspensão inerte. Ficar pendurado pelo cinto de segurança, mesmo sem ter-se machucado na queda, é uma situação de altíssimo risco. A pressão que as fitas do cinto fazem no corpo pode comprometer a circulação sanguínea e causar danos gravíssimos em poucos minutos. Por isso, o resgate tem que ser uma operação rápida e muito bem ensaiada. Então, depois de tudo isso, fica bem claro, né? Segurança no trabalho em altura não tem nada a ver com sorte ou coragem. Ela é o resultado de um sistema, de uma engrenagem bem azeitada, onde o planejamento, as pessoas certas, os equipamentos adequados e um plano de resposta eficiente se conectam para proteger vidas. E para a gente fechar, quero deixar essa reflexão no ar. Depois de tudo que a gente viu, fica a pergunta: segurança é só um monte de papel, um procedimento a ser seguido? Ou é algo muito mais profundo, uma cultura que precisa ser vivida e respirada por todo mundo, do presidente ao aprendiz? A NR35 nos dá um mapa, mas transformar esse mapa num território seguro de verdade, isso depende da resposta que cada um dá a essa pergunta.